turminha do 7º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Geografia. Hoje o nosso compromisso é ainda estudarmos outras regionalizações do território brasileiro. Ainda na unidade 3, capítulo 5, complemento da página 337. As informações que eu irei trabalhar aqui, elas não estão contidas no teu livro didático. Elas apenas são complemento do estudo que nós fizemos sobre a divisão regional elaborada e estabelecida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 1969, ok? Então é importante você ter ali o seu material, já folheando para a página 337, e também o caderno para fazer as devidas anotações das informações que eu irei hoje estar passando para vocês nesta videoaula. Ok, queridos? Então, organizando seu material aí, vamos dar início nesse momento à nossa videoaula de hoje, ok? Então, neste momento, acompanhe comigo o primeiro slide, com o seguinte título: Outras divisões regionais do Brasil, ok? Essas divisões que serão aqui mencionadas para você, elas serão anexadas ao IBGE, aos estudos da divisão regional, que é a oficial do IBGE, ok? A primeira delas, que é a divisão geoeconômica, será anexada na década de 1990 e uma década depois, já nos anos 2000, a partir do ano de 2005, será anexada a divisão do meio técnico, científico e informacional aos estudos do IBGE. Ok? Então aqui vamos às informações sobre essas outras propostas de divisões do território brasileiro. Acompanhe comigo. Letra A. Outras divisões do território brasileiro foram propostas devido aos avanços tecnológicos e de modernidade presentes no contexto de atualidade do cenário brasileiro. O Brasil possui outras duas divisões regionais, mas que não são oficiais. Elas sozinhas, sem serem anexadas ao IBGE, elas não são consideradas oficiais. Somente quando anexadas ao IBGE. Ok? Porém, são objetos de estudos pelo próprio IBGE e Centro de Estudos Governamentais Acadêmicos. Letra B. A primeira divisão é denominada de geoeconômica, proposta no ano de 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger e possui como objeto de estudos os critérios econômicos, histórico e cultural. Ok? Então, essa divisão ela foi proposta 2 anos antes da divisão oficial do IBGE. Este geógrafo aqui, ele era um geógrafo que trabalhava no IBGE. E ele elaborou uma outra divisão, uma outra proposta, uma outra alternativa, com esses critérios aqui, econômico, histórico e cultural. Já que o IBGE utiliza o quê? O critério dos aspectos físicos e naturais e também administrativos e políticos. Não considerava o econômico, o histórico e o cultural. Ok? Letra C. A segunda divisão proposta foi a do geógrafo e sociólogo Milton Santos, no ano de 2001, chamada de divisão técnica, científica e informacional, e possui como critérios de estudos a ciência, a tecnologia e a informação, que são o quê? Que são características de nossa atualidade, já presentes no final do século passado e evidenciadas no território brasileiro. E aí, este geógrafo, que não era do IBGE,
ele começou a fazer este estudo. E o IBGE acabou posteriormente anexando essas informações ao critério de divisão regional oficial do território brasileiro, mas que antes foram estudadas à parte por esses dois geógrafos. Ok? Compreendido isso, queridos? E por fim, letra B. Ambas as divisões foram anexadas ao IBGE, tá? Como estudos essenciais para compreender melhor a realidade social, econômica, política e cultural presente no Brasil. Né? Elas separadas, né, quando comparadas, né, a que melhor explica o território brasileiro é a geoeconômica, a divisão geoeconômica, tá? Porque ela trabalha economia, histórico e cultura. Então ela explica melhor essa realidade do que a divisão técnica, científica e informacional, porque a divisão técnica, científica e informacional, ela não se faz presente em todo o território brasileiro. Ela está mais presente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Ok, queridos? Tudo bem? Tá? E a divisão do IBGE, separada delas, só vai o quê? Só vai fazer a descrição dos elementos físicos e naturais, né? Fazer a descrição dos limites físicos, né, e artificiais do território brasileiro e fazer uma descrição dos métodos políticos presentes no território brasileiro. Ok? Por isso que separadas, a que melhor explica é a divisão geoeconômica. Porém, como o IBGE anexou os estudos da divisão geoeconômica ainda na década de 90 e 10, 15 anos depois, anexou também os estudos elaborados da técnica, da ciência e da informação, nós temos aí, né, um contexto mais completo e representativo do que é o território brasileiro. E uma decisão bem adotada e bem realizada pelo IBGE, aceitar essas outras duas propostas de divisões, né, e anexá-las também aos seus estudos. Ok, queridos? Então, aqui as duas propostas de divisões complementares ao teu material, né, que serão o quê? Complementares e somadas àquilo que está já no teu livro didático. Ok? Compreendido isso? Vamos dar continuidade, queridos. Aqui, os dois mapas das divisões que foram o quê? Que foram mencionadas no nosso primeiro slide. Acima, né, a divisão proposta, denominada de geoeconômica pelo geógrafo do IBGE, Pedro Pichas Gaia. Né? Essa divisão é um pouco diferente da divisão do IBGE, porque a divisão do IBGE são 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Né? E aqui nós temos 3 regiões. A Amazônia Legal, região Amazônia Legal, que é a região norte. A região nordeste, que ainda é a própria região nordeste, segundo o IBGE. E a região centro-sul, que representa, né, as regiões do IBGE centro-oeste, sudeste e sul. Tá? Os critérios aqui, mais uma vez, são econômicos, históricos e culturais. Abaixo você tem a divisão proposta pelo geógrafo Milton Santos, divisão técnica, científica e informacional. E ela, em vez de ter 3 regiões, como a geoeconômica, ou 5 regiões, segundo o IBGE, ela apresenta 4 regiões, tá? Que são elas: região amazônica, aqui em verde, tá? A região nordeste, nessa cor rosa, né? Temos a região centro-oeste, que está em laranjado, e a região que ele denomina concentrada, que está em amarelo, né? Que ela é concentrada em ciência, tecnologia e informação, que são as regiões sudeste e sul do território brasileiro. Ok? Então aí estão as duas divisões
E ambas foram que seus estudos foram anexados à divisão do IBGE. Muito cuidado, porque pode haver o que? Em nossas atividades e futura avaliação, você estudá-las de forma separada, tem que saber o critério e tem que saber quais são as regiões que foram criadas por essas duas propostas aqui. Proposta número 1, Geoeconômica, de Pedro Pinchas Geiger, e proposta número 2, criada pelo geógrafo Milton Santos, e compará-las com a divisão do IBGE, que é a divisão oficial, embora os estudos aqui, já mencionados, eles foram anexados ao IBGE. Ok, queridos? Então, aqui, a apresentação dessas duas propostas de divisões regionais a cada um de vocês. Tudo bem? Continuando, no nosso próximo slide, nós temos aqui os critérios. Aqui acima, o critério da ciência, da tecnologia e da informação, da divisão proposta e denominada divisão do meio técnico, científico e informacional. E aqui, as outras 3 imagens são referentes à divisão geoeconômica. O estudo da cultura, o estudo das atividades econômicas da economia e o estudo histórico, patrimônio histórico presente no território brasileiro. Ok? Compreendido isso? Então vamos ao nosso próximo slide. No nosso próximo slide, como de costume, a nossa atividade, que você deve anotar no caderno aí. Ok? Vamos à nossa atividade. Número 1, a pergunta: cite as 2 divisões complementares do território brasileiro. Deixa aí 2 linhas de resposta. Questão número 2. Quais são as características da divisão geoeconômica? Deixa aí também 2 linhas de resposta. Número 3. Quais são as características da divisão do meio técnico, científico e informacional? Ok? Também deixe 2 linhas de resposta. Questão número 4. Por que a divisão geoeconômica é considerada a divisão regional que melhor define o território brasileiro, apesar de não ser oficial, quando comparada, separada? Então, você deixa aqui de 3 a 4 linhas. Essa é a resposta. Quinta questão. Explica os motivos para a criação da divisão do meio técnico, científico e informacional. Deixa aí 3 linhas de resposta. Sexta questão. Quem foi o criador da divisão geoeconômica? Você pode deixar aí apenas uma linha. Ok? Sétima questão. Identifique o criador da divisão do meio técnico, científico e informacional. Também deixar apenas uma linha. E, por fim, a última questão, que é a 8ª. Quais foram os fatores que o IBGE considerou para anexar em seus critérios os estudos das 2 divisões alternativas elaboradas para o território brasileiro? Ok, queridos? Então, aqui, com essa atividade, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Mais uma vez agradecendo a tua presença em mais uma videoaula, agradecendo também o apoio e ajuda de pais e responsáveis neste processo e deixando o convite para nosso próximo encontro, nosso futuro encontro. Ok, queridos? Um grande abraço virtual a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, queridos!